Olá pessoal do canal, tudo bem? Isabel falando. Esse vídeo eu estou postando no meu canal porque eu preciso escutar sobre o assunto várias vezes, então eu achei uma boa estratégia postar no meu canal e escutar uma, duas, três, quatro vezes seguidas para poder memorizar as informações e pode ser que seja útil para mais pessoas, tá certo? Então vai ficar publicado aqui. E você pode deixar o like para contribuir ainda mais com o canal e também comentar. Reforma protestante. A reforma protestante foi iniciada por meio do questionamento do monge alemão Martinho Lutero na questão referente às indulgências. Martinho Lutero não concordava com a cobrança de indulgências e era defensor da ideia de que a salvação é obtida pela fé. A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo religioso foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão, insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Lutero elaborou as 95 teses e fundamentou uma teologia que deu origem a novas denominações dentro do cristianismo. Falando do contexto na Europa do século XVI, a Europa do século XVI passava por profundas transformações. As estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que marcaram o continente durante a Idade Média estavam sendo substituídas. As estruturas políticas, econômicas e sociais estavam sendo substituídas durante a Idade Média. Havia expansão econômica e politicamente novos interesses e novas formas de governo se consolidavam. Então estava tendo mudanças. A religião perdia a sua força nesse momento, porque a partir do Renascimento começou a se consolidar a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. A cultura renascentista também contribuiu para que as artes ganhassem novo fôlego, resgatando, sobretudo, o legado da cultura clássica. Então, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram difundidas com a invenção da imprensa. A Igreja Católica, por sua vez, enfrentava uma crise de credibilidade e sua contestação vinha desde a Idade Média. As críticas à Santa Sé tratavam de questões como a quantidade de terras e outras riquezas nas mãos da Igreja, a corrupção dos clérigos, o abuso do poder e por aí vai. Assim, questionamentos eram realizados abertamente. Os casos dos valdenses e as críticas feitas por John Wycliffe e John Huss são demonstrações claras de que a insatisfação com a Igreja Católica se arrastava por séculos. Os dois últimos, inclusive, são considerados precursores da Reforma Protestante. Quais foram as causas da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa que aconteceu dentro do cristianismo, sendo iniciado por Martinho Lutero em 1517. Então, Lutero não desejava criar um movimento religioso que se separasse da Igreja Católica. Ele queria que a reformasse algumas ideias ali da igreja, uma vez que ele tinha discordâncias de caráter teológico. As antigas críticas que eram realizadas à Santa Sé foram retomadas por Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg.
Apesar de ser um monge e, portanto, membro do clero, Lutero tinha várias críticas relativas à Igreja Católica. E o grande questionamento, que está até aqui em negrito no texto do site mundoeducação.org, o grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgências. O que é isso? A igreja que estava pedindo doações em dinheiro em troca do perdão pelos pecados. Então, os pecados, eles eram sanados quando a pessoa dava dinheiro à igreja. Olha que coisa mais fora do comum, fora dos eixos, né? Que loucura, né? Quando a igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia de salvação. Então estavam cobrando perdão em dinheiro, né? E Martinho Lutero questionava isso. No contexto de Lutero, o monge João de Tetzel tinha sido encarregado por uma autoridade do Sacro Império Romano Germânico para recolher indulgências em Wittenberg. Isso foi o motivador para Lutero questionar abertamente, ou seja, em público, a prática das indulgências, né? Essa vinda dessa autoridade aí, desse encarregado, na verdade. Então, parte dela seria utilizada na construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Além disso, Lutero era crítico de outras práticas, como a simonia, a venda de cargos e funções eclesiásticas. Alguns lugares dentro da igreja, né, algumas funções e cargos da igreja eram vendidas. Isso se chamava simonia. Lutero entendia que essas ações da Igreja Católica iam contra o seu entendimento da fé cristã, porque ele não acreditava na ideia de que a salvação acontecia mediante obras, mas sim pela fé, né? Não pelo que o dinheiro ia